Você já se perguntou por que algumas das famílias mais antigas de Gramado e Canela nunca falam sobre seus antepassados? Enquanto a maioria dos descendentes alemães e italianos da Serra Gaúcha orgulhosamente conta histórias de coragem, trabalho duro e superação, existe um silêncio estranho quando o assunto são os primeiros anos da colonização? Um silêncio que esconde algo muito mais sombrio do que você imagina. Imagine por um momento. Você está caminhando pelas ruas charmosas de Gramado, admirando a arquitetura alemã, o aroma de chocolate no ar, as luzes do Natal Luz. Tudo parece um conto de fadas, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que por baixo dessa fachada perfeita existe uma história que foi deliberadamente apagada dos livros de história? Uma história tão perturbadora que gerações inteiras de famílias fundadoras fizeram um pacto de silêncio que perdura até hoje. Estamos falando de 1892, quando a colonização alemã e italiana ainda estava em seus primeiros passos. As famílias que chegavam aqui não encontraram o paraíso que lhes foi prometido. Encontraram florestas densas e impenetráveis, invernos rigorosos que matavam as plantações, doenças que dizimavam comunidades inteiras. Era um tempo de desespero, onde a linha entre a vida e a morte era tênue como a névoa que ainda hoje cobre essas montanhas. Foi nesse contexto de sobrevivência extrema que algumas famílias recorreram a práticas que trouxeram da Floresta Negra alemã, práticas antigas, rituais que seus avós sussurravam em dialetos que nem mesmo os padres conseguiam entender. E quando o desespero bate à porta, quando você vê seus filhos morrendo de fome e frio, até onde você seria capaz de ir para salvá-los? Heinrich Müller sabia exatamente até onde. Na noite de 23 de setembro de 1892, ele desapareceu sem deixar rastros. Não havia pegadas, não havia sinais de luta, não havia corpo. O que havia eram marcas estranhas nas árvores ao redor de sua propriedade, símbolos que nenhum dos colonos admitia reconhecer, mas que todos pareciam temer. O que havia eram sussurros sobre luzes verdes vistas na floresta naquela noite, sobre sons que não eram de animal algum conhecido. A versão oficial, Heinrich Müller se perdeu na mata e foi atacado por animais selvagens. Simples assim, caso encerrado. Mas os registros paroquiais da época contam uma história diferente. Cartas pessoais que só vieram à luz recentemente revelam detalhes que fariam qualquer investigador moderno questionar tudo o que sabemos sobre os primeiros anos da colonização na Serra Gaúcha. Durante mais de 130 anos, essa história permaneceu enterrada, protegida por um véu de silêncio que atravessou gerações. Famílias inteiras mudaram de sobrenome. Documentos desapareceram misteriosamente dos arquivos municipais, e qualquer um que ousasse fazer perguntas era rapidamente desencorajado pelos pilares da comunidade. Mas segredos têm uma forma peculiar de vir à tona, especialmente quando você sabe onde procurar. E o que descobrimos vai muito além de uma simples lenda urbana ou folclore regional. O que descobrimos é uma verdade que algumas pessoas ainda hoje prefeririam manter enterradas nas profundezas da mata que cerca Gramado e Canela. Então me acompanhe nesta jornada, porque para entender o que realmente aconteceu com Heinrich Müller, precisamos primeiro entender quem eram essas pessoas que chegaram aqui há mais de um século. Quando os primeiros imigrantes alemães e italianos pisaram no solo da Serra Gaúcha entre 1824 e 1875, eles não imaginavam que estavam entrando em um território que testaria não apenas sua resistência física, mas também sua fé e seus valores mais profundos. Essas famílias deixaram para trás tudo o que conheciam: suas casas, seus cemitérios, suas tradições centenárias, carregando apenas a promessa de uma vida melhor no novo mundo. Mas a realidade que encontraram aqui era brutal.
As florestas da serra eram mensas e hostis, completamente diferentes das paisagens organizadas que conheciam na Europa. Os invernos eram mais rigorosos do que qualquer coisa que tivessem experimentado. E as doenças tropicais dizimavam famílias inteiras em questão de semanas. Imagine a angústia de uma mãe vendo seus filhos definharem de febre sem médicos, sem remédios, sem esperança. Foi nesse contexto de desespero absoluto que muitas famílias começaram a recorrer a práticas que trouxeram escondidas em suas bagagens. Não estou falando apenas de receitas caseiras ou superstições inofensivas. Estou falando de rituais ancestrais da Floresta Negra alemã, tradições que eram sussurradas apenas entre os velhos, conhecimentos que a Igreja Católica havia tentado erradicar por séculos na Europa. A família Miller era uma dessas famílias. Heinrich chegou aqui em 1889 com sua esposa Greta e 3 filhos pequenos. Nos registros da época, ele aparece como um homem trabalhador, religioso, respeitado pela comunidade. Mas quando as colheitas falharam 3 anos consecutivos, quando a fome começou a bater à sua porta, quando viu seu filho mais novo definhar de desnutrição, algo mudou em Heinrich. Os vizinhos começaram a notar comportamentos estranhos. Heinrich passava horas caminhando sozinho pela mata, sempre carregando uma pequena bolsa de couro que ninguém sabia o que continha. Greta, que antes era sociável e participativa nas atividades da comunidade, tornou-se reclusa e nervosa. As crianças pararam de brincar no quintal e permaneciam sempre dentro de casa após o pôr do sol. E então, naquela fatídica noite de setembro de 1892, Heinrich simplesmente desapareceu. Mas não foi um desaparecimento comum. As marcas deixadas para trás contavam uma história que ninguém queria ouvir. Luzes verdes foram vistas dançando entre as árvores, sons impossíveis ecoaram pela floresta, e pela manhã, onde antes havia um homem desesperado, restavam apenas perguntas que ninguém ousava fazer. Se você sente um arrepio ao ouvir essa história, deixe nos comentários a palavra floresta. Quero saber quantos de vocês conseguem sentir a energia sombria que ainda paira sobre esses acontecimentos. Mas para entender completamente o que aconteceu naquela noite, precisamos mergulhar mais fundo nas tradições que Heinrich trouxe consigo da Alemanha e descobrir exatamente que tipo de pacto um pai desesperado seria capaz de fazer para salvar sua família. A Floresta Negra alemã sempre foi um lugar de mistérios e lendas ancestrais. Muito antes do cristianismo chegar àquela região, as tribos germânicas praticavam rituais que conectavam o mundo dos vivos com forças que a igreja mais tarde tentaria apagar da história. Heinrich Müller cresceu ouvindo essas histórias sussurradas por sua avó, uma mulher que conhecia segredos que remontavam a gerações perdidas no tempo. Quando Heinrich chegou ao Brasil, ele trouxe mais do que ferramentas e sementes. Escondida no fundo de seu baú, envolvida em panos escuros, estava uma pequena coleção de objetos que sua família guardava há séculos. Pedras gravadas com símbolos antigos, ervas secas que não cresciam em solo brasileiro e um livro manuscrito em dialeto alemão arcaico que continha instruções para rituais que prometiam resolver os problemas mais desesperadores da vida. Nos primeiros anos, Heinrich resistiu. Era um homem de fé, frequentava a pequena capela que a comunidade havia construído, criava seus filhos nos valores cristãos, mas quando a terceira colheita consecutiva falhou, quando viu seu filho mais novo, Klaus, de apenas 4 anos, começar a definhar de fome, algo dentro dele se quebrou. Greta implorava por uma solução, qualquer solução. Faça alguma coisa, Heinrich. Ela sussurrava todas as noites, ou vamos perder nossos filhos. Foi então que Heinrich se lembrou das palavras de sua avó, quando tudo parecer perdido, quando a terra se recusar a dar frutos, quando a morte bater à sua porta, existe um caminho. Mas esse caminho cobra um preço que poucos estão dispostos a pagar. Na época, Heinrich era apenas um menino e não compreendia completamente o que ela queria dizer. Agora, desesperado e sem opções, ele finalmente entendeu. O ritual descrito no livro ancestral era chamado de Waldpact, o Pacto da Floresta. Segundo as instruções, deveria ser realizado durante a lua nova, no ponto mais profundo da mata, onde as árvores eram tão densas que nem mesmo a luz das estrelas conseguia penetrar. O ritual prometia prosperidade e abundância para a família, mas exigia algo em troca. O praticante deveria oferecer sua própria essência vital à floresta, tornando-se parte dela para sempre. Heinrich passou semanas se preparando. Coletou as ervas necessárias, estudou cada palavra do ritual
Cada movimento, cada símbolo que deveria ser gravado nas árvores, Greta sabia o que o marido estava planejando. Ela havia crescido ouvindo as mesmas histórias em sua própria família italiana, onde tradições similares eram conhecidas como patti con la terra. Ela não tentou impedi-lo. Como poderia? Seus filhos estavam morrendo. Na noite de 23 de setembro de 1892, Heinrich caminhou sozinho para o coração da floresta. Vizinhos relataram mais tarde ter visto luzes verdes dançando entre as árvores, como se a própria mata estivesse viva e pulsando com a energia sobrenatural. Sons estranhos ecoaram pela noite. Não eram gritos de animais, mas algo mais profundo, mais antigo, como se a terra estivesse cantando uma canção que apenas os mortos poderiam entender. Pela manhã, Heinrich havia desaparecido, mas o mais perturbador não era a sua ausência, era o que ficou para trás. As árvores ao redor do local onde ele foi visto pela última vez estavam marcadas com símbolos profundamente gravados na casca, símbolos que pareciam ter sido feitos de dentro para fora, como se a própria árvore os tivesse expelido. O solo estava coberto por um musgo verde luminescente que ninguém havia visto antes na região e que brilhava fracamente mesmo durante o dia. Mas o mais impressionante de tudo foi o que aconteceu com a propriedade da família Müller. Em questão de semanas, a terra que antes era estéril começou a produzir colheitas abundantes. Greta e seus filhos nunca mais passaram fome. A propriedade se tornou a mais próspera de toda a região e permaneceu assim por gerações. Se você está sentindo um misto de fascínio e terror com essa história, escreva Pacto nos comentários. Quero saber quantos de vocês conseguem imaginar o desespero que levaria alguém a tomar uma decisão tão extrema. Mas a história de Heinrich Müller é apenas o começo. O que descobrimos ao investigar os registros oficiais da época, e principalmente o que encontramos quando visitamos pessoalmente o local onde tudo aconteceu, vai abalar tudo o que você pensa que sabe sobre essa região. Em 2019, uma equipe de arqueólogos da Universidade de Caxias do Sul estava realizando um estudo sobre os primeiros assentamentos alemães na região quando fizeram uma descoberta que mudaria completamente nossa compreensão sobre o caso Heinrich Müller. No local exato onde os registros históricos indicavam ter sido a propriedade da família, eles encontraram algo que não deveria existir. Um círculo perfeito de pedras antigas, enterradas há mais de um século, dispostas em um padrão que correspondia exatamente aos símbolos descritos nos relatos de 1892. Mas o mais impressionante não eram as pedras em si, era o que estava gravado nelas. Símbolos idênticos aos encontrados no livro ancestral da família Müller, que hoje está guardado no arquivo pessoal de seus descendentes. Quando confrontamos Maria Müller Santos, bisneta de Heinrich, com essas descobertas, ela finalmente quebrou o silêncio que sua família mantinha há 131 anos. Minha bisavó Greta me contou a verdade antes de morrer, revelou Maria com lágrimas nos olhos. Heinrich não desapareceu, ele se transformou. Ela dizia que nas noites de lua nova ainda conseguia sentir a presença dele caminhando pela propriedade, protegendo a família, garantindo que a terra sempre fosse fértil. Maria nos mostrou documentos que comprovam que a propriedade dos Müller nunca teve uma única colheita ruim em mais de 130 anos, um fato estatisticamente impossível na agricultura. A análise do solo realizada pelos pesquisadores revelou algo ainda mais perturbador. A terra ao redor do círculo de pedras contém uma composição mineral única, com elementos que não existem naturalmente na região. É como se o próprio solo tivesse sido alterado por alguma força desconhecida, tornando-se permanentemente fértil, de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Mas por que essa história foi escondida por tanto tempo? A resposta está nos arquivos da Prefeitura de Gramado, onde encontramos atas de reuniões secretas realizadas entre 1893 e 1920. Os líderes da comunidade alemã e italiana tomaram uma decisão consciente de apagar qualquer referência ao incidente Müller dos registros oficiais. Eles temiam que histórias sobre rituais pagãos pudessem prejudicar a imagem da colônia e afastar novos imigrantes. O padre João Weber, que serviu a comunidade por 40 anos, escreveu em seu diário pessoal: "Algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas pelas gerações futuras. O que Heinrich fez salvou sua família.
mas abriu uma porta que talvez devesse ter permanecido fechada para sempre. Essas palavras ganham um significado ainda mais sombrio, quando descobrimos que Heinrich Müller não foi o único. Nossa investigação revelou pelo menos outros 6 casos similares entre 1890 e 1910, todos cuidadosamente removidos dos registros oficiais. Famílias inteiras que enfrentaram crises extremas e recorreram aos mesmos rituais ancestrais. Todas tiveram o mesmo destino. Um membro da família desapareceu misteriosamente e a propriedade se tornou inexplicavelmente próspera. Hoje, quando você caminha pelas ruas charmosas de Gramado e Canela, quando admira a prosperidade e a beleza da região, lembre-se de que por baixo dessa fachada perfeita existem histórias que foram deliberadamente esquecidas. Histórias de desespero, sacrifício e pactos que transcendem nossa compreensão racional. A família Müller ainda vive na região. Eles são proprietários de uma das vinícolas mais bem-sucedidas da Serra Gaúcha, e sua propriedade continua sendo a mais fértil de toda a área. Maria nos confessou que mesmo hoje, em noites de lua nova, ela ainda sente uma presença caminhando pelos vinhedos, como se Heinrich ainda estivesse cumprindo a sua parte do acordo. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você sente que existe mais mistério nesta região do que imaginávamos, deixe sua reação nos comentários. E se você conhece alguma história similar ou tem alguma experiência estranha na Serra Gaúcha, compartilhe conosco, porque tenho certeza de que a maldição esquecida de Heinrich Müller é apenas a ponta do iceberg. A Serra Gaúcha guarda muitos segredos, e essa foi apenas a primeira história que conseguimos trazer à luz. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque em breve vamos revelar outros mistérios que as famílias fundadoras preferiram manter enterrados. Até a próxima investigação. E lembrem-se, nem tudo que reluz nessas montanhas é ouro. Às vezes, é algo muito mais antigo e poderoso.